presente aqui. Prontinho, Flávia. Ah, então tá jóia. Aí a Kelly também vai fazendo o controle da presença, né, Kelly? Aqui no chat. E então, hoje aqui nós estamos presentes os municípios do grupo B. Esse procedimento de manifestação, ele foi dividido em 3 grupos, e o grupo de hoje é o grupo B. E, então, eu vou compartilhar aqui só para a gente... Vou compartilhar os slides daquela apresentação inicial, só para ressaltar alguns pontos aqui. Ele está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, vou só ressaltar. Aqui tem o ofício, né, que a gente... Eu não vou detalhar aqui, não, porque não vem ao caso. É só para a gente relembrar, porque essas informações foram passadas no início do mês, só para ficar mais fresquinho aí para vocês. Então, esse ofício que orienta a manifestação de cada um dos municípios, vocês indicaram para a gente qual manancial que vocês querem que seja contemplado em cada um dos municípios, sendo que esse manancial está inserido na bacia do Rio Pará. Foram divididos em 3 grupos, e nós vamos, então, nós tivemos aquela primeira reunião, que foi do anúncio do programa no dia 2 de junho, e agora nós estamos fazendo, deixa eu aumentar aqui até, nós estamos nessa primeira rodada de oficinas. Então, esse processo para hierarquização e seleção de quais microbacias que vão ser selecionadas para serem contempladas com esses projetos, esse processo todo ele vai envolver a participação dos municípios que se manifestaram. E para isso nós vamos realizar essas 2 rodadas de oficinas. Então, essa primeira rodada de oficinas já começou ontem, a gente já realizou a oficina para os municípios do Alto Rio Pará, e hoje nós estamos realizando essa oficina agora para o Médio Rio Pará. E amanhã vai ser a do Baixo Rio Pará. E aí, na semana, lá no início de julho, dia 6, 7, 8 de julho, a gente vai realizar a segunda rodada de oficinas. Então, o que eu quero ressaltar aqui hoje é que nessa oficina de hoje, aqui que está acontecendo hoje, dia 23 de junho, ela tem o objetivo de apresentar para vocês a localização dessas microbacias que foram indicadas. E isso vai ser feito pelo Cival, ele vai fazer essa apresentação aqui na sequência. O Cival é o consultor que foi contratado para realizar essa facilitação de todo esse procedimento e para facilitar esse processo das oficinas. E hoje também a gente vai apresentar para vocês um cardápio de 32 critérios. Aqui, eu coloquei aqui, esses critérios, eles são divididos em 4 eixos, que são os eixos socioeconomia, governança territorial, eixos relacionados ao meio físico e ao meio biótico. E esses 32 critérios, 8 para cada um desses eixos, eles vão ser explicados aqui também pelo consultor Cival. E desses 32 critérios, ao final da oficina de hoje, a gente vai sair com 16 critérios selecionados. E, então, para isso, cada um que está aqui representando um dos municípios que se manifestaram, cada representante aqui vai votar em quais são os 16 critérios que eles acham mais relevantes para esse processo de hierarquização. Então, o Cival vai fazer a apresentação desses critérios e ele vai fazer ele vai conduzir, né, essa votação, e aí eu só ressalto para vocês ficarem já cientes de que, à medida que o Cival foi explicando, vocês já vão pensando em quais desses 8 são os 4 que vocês querem, que vocês julgam mais relevantes para esse processo de hierarquização das microbacias do grupo B, que são os municípios de hoje. Então, é isso que eu queria ressaltar aqui. E eu vou, aí qualquer dúvida vocês... E também, assim, é importante vocês ficarem à vontade, à medida que o Cival for apresentando as microbacias, se quiserem fazer algum comentário, ou se tiverem alguma dúvida com relação à explicação dos critérios,
ou com relação a esse processo, aí fiquem à vontade para interromper a gente e questionarem. E, além disso, também não posso esquecer que a gente tem aqui hoje presentes 3 membros da CTPP, que são a Jordane, a Luciana e o Breno, e caso na votação dos critérios ocorra algum empate, algum critério fique empatado, a gente não consiga selecionar 4 para cada eixo, aí a gente vai solicitar os membros da CTPP para indicarem esse desempate. Então, vou passar a palavra para o Sival, por favor, Sival, para se apresentar e apresentar as informações que você tem para trazer aqui hoje. Bom dia, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui e eu me apresento de forma mais detalhada. Quando aparecer, você me informa, Flávia, por favor? Informo. Apareceu, Sival. Ok, gente. Bom dia. Eu me chamo Sival Ribeiro. Como o Flávia colocou, eu fui consultor contratado para auxiliar na condução da seleção dessas microbacias prioritárias. A minha formação é geografia, eu sou especialista em geotecnologias e soluções cartográficas e tenho um mestrado em geografia. Então, o intuito da minha contratação é justamente conduzir da forma mais democrática possível esse processo de escolha de bacias prioritárias na região na bacia hidrográfica do Alto Rio Pará, ou do Médio Rio Pará, desculpa, na bacia do Rio Pará, mas hoje a gente está tratando dessa seleção na bacia ali na região fisiográfica do Médio Pará, o grupo B. E esse programa está dentro esse trabalho está dentro do programa aí, produção de água em bacias hidrográficas, que é uma temática bastante relevante, principalmente por se tratar de um país de dimensões continentais como o nosso, regiões que detêm grande quantitativo de água, e outras que não têm tanta água disponível, tanto recursos hídricos assim disponíveis. A questão da qualidade e da quantidade é importante, mas essa temática da produção de água ela é extremamente importante em uma região e sofre com escassez de água. E o que implica conceitualmente essa produção de água em bacias hidrográficas? Então, a produção de água está relacionada àquela capacidade mesmo que o ecossistema tem de produzir água. Então, ele produz ecossistema. Então, potencializar a capacidade de um ecossistema produzir água trazer para o ecossistema equilíbrio. Então, você traz um equilíbrio para o balanço hídrico, evaporação, evapotranspiração, porque quando você tem uma bacia bastante vulnerável, você compromete a recarga dos aquíferos, você potencializa o processo erosivo, isso implica em perda de solos férteis, inclusive o problema da perda de solos férteis e erosão, o problema de desertificação, é um dos temas hoje mais abordados pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação. Então, trazer equilíbrio para esse ecossistema, preservar a vegetação, as áreas nascentes. Então, dentro dessa perspectiva que está pautada aí a produção de água em bacias hidrográficas. Então, hoje aqui iremos trabalhar primeiramente apresentar para vocês a espacialização dos pontos que vocês indicaram, considerados prioritários na reunião passada, e demonstrar a área de influência desse manancial indicado. Aqui a espacialização dos pontos indicados na bacia hidrográfica do Rio Pará, como é possível observar nessa tabela. A bacia hidrográfica do Rio Pará ela tem 35 municípios, conforme Flávia colocou aí, esses grupos eles foram divididos em grupo A, municípios mais concentrados na região do Alto Pará, o médio, que a gente vai abordar aqui hoje, concentrado nessa região, e o grupo do baixo é o grupo C. Mas
Desses 35, 29 municípios se posicionaram, indicando aí o par de coordenadas, indicando o manancial prioritário. No grupo A, 13 municípios, 11 se posicionaram. No grupo B, que é o que a gente trata aqui hoje, são 11 municípios, 9 se posicionaram. O mesmo ocorreu com o grupo C. E esse mapa ele demonstra um pouco como ficou espacializado, como está representado um pouco a manifestação de interesse desses representantes. A metodologia ela está dividida em duas etapas. Vamos observar aqui hoje, que é a espacialização e delimitação dos mananciais, que na verdade é a área de influência deles, representado pela bacia hidrográfica, utilizados aí dados vetoriais de autobacias, curvas de nível e rede hidrográfica. Poderia também ter sido utilizado um modelo digital de elevação, o MDE, para delimitar essas microbacias e extraída de forma automática, mas esses materiais aqui, eles cumprem com o objetivo que é delimitar essa área, enxergar. E, no segundo momento, na etapa final dessa discussão aqui hoje, a gente vai fazer análise dos critérios socioambientais considerados prioritários pelos representantes. Então, Flávio já tinha colocado, vamos fazer a seleção de critérios, os representantes vão votar nos quais eles consideram mais prioritários, e vai haver a verificação desses critérios. Então, depois que cada município escolher os 16 critérios, eu vou fazer aí a verificação se existe na bacia hidrográfica escolhida pelo representante aquela variável espacial ou a variável socioambiental. Então, inicialmente eu demonstrei como estavam espacializados esses mananciais, ou essa manifestação de interesse em toda a bacia hidrográfica, alto, médio e baixo, e aqui, de forma mais ampliada, como está espacializado aqui o grupo do médio, o grupo do alto, o Alto Pará. Foi o que apresentou o maior percentual de manifestação de interesse. 11 municípios se posicionaram. O grupo do médio, 9 municípios se posicionaram, porque 2 ficaram ausentes, em vermelho aqui, não se posicionaram. Foi também observado no trabalho tomado cuidado para que a microbacia selecionada ela esteja dentro dos limites da bacia hidrográfica do Rio Pará. Então, por exemplo, esse município aqui de Itatiaiuçu, Formiga, apesar de não ter se manifestado, e, por exemplo, Santo Antônio do Monte, eles têm um território aí localizado dentro da bacia hidrográfica do Rio Pará. E o grupo do Baixo, o grupo do Baixo, né? O grupo C, representado por esse município também, que 11 municípios se posicionaram. Ele fica localizado ao norte da bacia hidrográfica. A metodologia de delimitação, os materiais utilizados já mencionados, ela parte do princípio de se orientar pelos os pontos de interflúvio, baseado nas curvas de nível, e fazer a delimitação da microbacia. Geralmente não. O manancial indicado pelos representantes, eles foram sempre um rio. Então, o rio ele tem que ser delimitado pegando o rio principal, ele é o curso mais longo dentro de uma bacia hidrográfica. E no que nos amparamos para fazer essa delimitação? Então, a Lei 9433, a lei conhecida como Lei das Águas, ela estabelece a bacia hidrográfica como unidade de gestão e planejamento. Então, no que temos de mais concreto para nos pautar para delimitar uma área de influência de um determinado manancial. E essa bacia hidrográfica também ela foi delimitada dentro dos limites do município. O que acontece é que o rio geralmente não, muitas vezes ele passa do limite do município. E essa delimitação não poderia ultrapassar o limite desse município. Então, esse limite que nós vamos apresentar aqui, ele não pode ser utilizado como oficial fora do contexto desse trabalho, porque essa delimitação estaria incorreta fora de um outro contexto, visto que ela acaba cortando o trecho do rio e não englobando outros municípios. Agora eu apresento para vocês a área indicada por vocês conforme a localização dos mananciais.
Então, o primeiro município, o município de Araújos, eu peço que vocês fiquem à vontade para se posicionar, porque muitas vezes acontece o seguinte: o ponto da coordenada geográfica apontado por vocês, eles podem sofrer deslocamentos. Digamos, eles podem não ser tão precisos. Isso varia em função da condição, da qualidade do GPS, se ele foi posicionado corretamente, se tinha cobertura de nuvem. Então isso varia muito. Outra questão é que muitas vezes o representante ele indica um manancial, um rio, que tem um nome popular. Não, praticamente não aconteceu isso. Tem um nome popular. E na base cartográfica oficial, muitas vezes ele tem um outro nome. Ou então ele não está nem editado. Por exemplo, a rede hidrográfica disponível na plataforma do Geocisema, que é o órgão ambiental aí de Minas Gerais, a maioria dessa rede hidrográfica ela não está editada. Felizmente, a maioria desses rios eu pude localizar. Então, tem essa questão aí de, daqui a pouco, vocês não reconhecerem como adequada aquela delimitação. Mas o importante aqui hoje é localizar esse ponto e que vocês possam participar dessa votação. Então, essa questão hoje não vai comprometer em nada, se o limite não tiver precisamente ali conforme o reconhecimento de vocês. Então, essa bacia hidrográfica do Araújos, ela teve aí 108,84 hectares. O manancial indicado foi a nascente da Lagoa de Araújos, e a representante de Uli Nunes. Eu trago essa observação aqui para o que eu já tinha discutido, que essa área da microbacia, muitas vezes ela pode não estar, digamos assim, representando todo o curso do rio, porque ele pode perpassar o limite do município. Não é o caso desse aqui. A gente observa que a representante indicou aqui a nascente da Lagoa de Araújos, e o curso que corta essa lagoa é esse curso de rio aqui, que não está com o nome claramente definido, mas o importante é a localização. Caso esse município venha a ser contemplado nesse processo, depois será necessário fazer um reajuste nessa delimitação, um trabalho de campo, identificar corretamente esse manancial. Tá tudo ouvindo aí, gente? Às vezes cai e a gente está falando sem quem tem Estamos ouvindo sozinho. Tá, tudo bem. Carmo do Cajuru, próximo município. 19,12 hectares, essa microbacia aqui localizada. O manancial indicado foi o Ribeirão Sapé, Serrinha, e a representante Jéssica Lana. Pode ter um destaque maior. Os limites aqui precisam ser ajustados, porque essa delimitação também ela utilizou como base, dá um pequeno ajuste. Aqui é uma área topográfica mais elevada, a base imagem de satélite disponível no software ArcGIS, então aqui pode ser feito um ajuste depois. Divinópolis é uma bacia relativamente grande, interessante que muitas ressaltando mais uma vez aquela questão, o representante ele indica o manancial, mas a delimitação ela tem que ser feita respeitando o curso do rio de maior comprimento, é assim que se delimita uma bacia hidrográfica. Muitas vezes ele indica um ponto e ele não consegue ter uma visão clara de onde até onde irá essa área de influência. Então, o córrego Peroba e o Francisco Faria foi o representante. Na bacia hidrográfica, ela está posicionada aqui, dentro do município, aqui nesse extremo, mas totalmente inserida dentro da bacia hidrográfica do Rio Pará. O município de Garatinga apresentou aí nessa microbacia 224 hectares. O que a gente pode observar? Desculpe. É meio dinâmico aqui. Se errar, ele volta. O córrego das Posses foi indicado por esse representante. O Flávio Lucas é o representante desse município. Bom dia a todos. Bom dia. Então, o que a gente pode observar? Há um pequeno deslocamento em relação à delimitação feita e a base embaixo, porque isso aqui é uma imagem de satélite. Então, há uma diferença um pouco na escala geográfica, ou na escala cartográfica, mas isso não compromete nada. Isso pode ser ajustado. aqui me batendo. Vamos lá. Itatiaia Sul,
apresentou 3.625 hectares. O manancial indicado foi o córrego Retiro dos Pintos. Se estiver errado, me corrija, eu tive um pouco de dificuldade, eu chamei até a Flávia para me ajudar. Eu estava me confundindo um pouco no que escrever à mão, mas eu acredito que é esse nome mesmo. A Samanta Cristina foi a representante que indicou o par de coordenadas aí com o nome desse manancial. Pedra do Indaiá apresentou aí 1.329 hectares. Córrego Tapera, o manancial indicado. Lidiane Silva foi representante. A gente pode observar que a posição desse ponto aqui na bacia hidrográfica do Rio Pará, na região do Médio aí. Perdigão apresentou 391 hectares. Aquele detalhe que eu me chamando a atenção, olha o que acontece. Então, a delimitação ela acabou cortando um curso de rio aqui. Então, um limite de bacia desse oficial ele não pode existir, porque ele corta esse rio. Então, uma delimitação de uma bacia não pode cortar um curso de rio. Então, aconteceu porque os limites estabelecido no edital da bacia é aquele que está dentro do município. Então, esse limite de bacia ele só serve aqui dentro do contexto desse trabalho. A G. Ingrid Soares foi a representante e o manancial indicado foi o afluente do Ribeirão Perdigão. São Gonçalo do Pará, 2.088 hectares, essa área de influência aí desse manancial, que foi o manancial Córrego do Pinto, ou Ribeirão dos Buritis. O representante Ronaldo Sérgio. E o último município dos 9 que se posicionaram é o São Sebastião do Oeste, 21.637 hectares. É uma bacia extremamente grande, porque o manancial que ele indicou, se tiver incorreto a gente vai fazer essa correção, é o Ribeirão São Pedro. Então ele tem uma extensão que inclusive perpassa aqui os limites do município. Então é uma bacia extremamente grande. Então é preciso seguir o curso desse rio no trecho mais longo. Isso é o que determina a área de influência. O Ribeirão São Pedro foi o manancial indicado e a Daniela Maria foi quem indicou o par de coordenadas, é a representante desse município. E chegamos na etapa final desse processo, que é a análise dos critérios socioambientais. Conforme a Flávia já apresentou, essa análise ela parte da discussão da escolha de variáveis dentro do eixo socioeconomia, governança territorial, hidrológico e biótico, que eu irei explicar mais à frente um pouco com o que representa cada uma dessas variáveis. Por exemplo, no eixo socioeconomia, nós iremos apresentar para o representante, chamar o representante e pedir que ele escolha, dentro desse eixo socioeconomia, 4 variáveis que ele considera de relevância dentro daquela bacia hidrográfica, no que se refere aí a colocá-la como prioridade nesse processo digamos, de revitalização, de recuperação, de cuidados ambientais. Por exemplo, o eixo socioeconomia. O meio ambiente ele não pode estar dissociado da sociedade, mas poucas pessoas ainda têm esse discernimento claro de que somos parte do meio ambiente, não somos seres à parte. Então, por exemplo, uma bacia onde a maior parte da população ela tem um baixo índice de desenvolvimento, né? O que implica essa condição. Então, isso implica que esse DH ele é gerado, calculado com base no quanto uma pessoa pode viver, no acesso que aquela pessoa tem à saúde, no grau de escolaridade. E hoje as pesquisas comprovam claramente que o grau de instrução que o indivíduo detém, ele reflete muito na forma como o indivíduo lida com aquele meio ambiente. Muitas vezes de forma até ingênua, como, por exemplo, fazer queimadas para limpar o terreno. A minha mãe sempre fez isso.
nasci no interior, trabalhei de roça, então o que acontece? Muitas vezes você mata os micro-organismos presentes no solo, então são práticas inadequadas. Essa população, em função desse baixa renda, ela não terá acesso à rede de saneamento, então isso implica um monte de condições que compromete aquele meio ambiente, aquele ecossistema. O PIB per capita está diretamente ligado a essa condição econômica e social dos indivíduos, da sociedade. Um outro aqui que eu não vou detalhar todos, é a existência de comunidade tradicional reconhecida pelas autoridades competentes na bacia. É um fator de extrema importância. Essas comunidades tradicionais, elas têm uma relação de muito maior dependência direta da terra do que as pessoas que vivem na cidade. Então, elas têm apesar de muitas delas deter aí um nível, digamos, não tão elevado de escolaridade, mas elas, em função da lida com a terra ali, elas vivem de forma mais harmônica com o ecossistema, com o ambiente, mas, de certa forma, a existência dessas comunidades, elas acabam ali criando conflitos territoriais, então, por questão de delimitação, elas têm os seus territórios ameaçados, existe uma legislação específica que lhes garante o seu território, então requer um cuidado maior quando existem essas comunidades. A existência de produtores rurais legalmente constituídos, eu vou chamar a atenção para uma questão, nessa tabela, todos os tópicos que tiver o representante aqui presente, ele terá o prazo de 7 dias a partir de hoje para comprovar se existe realmente essa variável dentro da microbacia dele ou não, através de documentação. Ele tem 7 dias para comprovar. Então, ele vai escolher, nesse eixo aqui, dos 8 presentes, 4. Eu vou fazer a verificação se realmente na microbacia dele existe, por exemplo, uma comunidade tradicional. Se existir, ele ganha um ponto. Então, a ideia é que no somatório dos 4 eixos, o município, se ele atender todos os critérios, ele soma 16 pontos. Então, a seleção da microbacia, ela vai ser pautada na seleção desses critérios aí. Vai haver um ranqueamento que vai determinar a colocação aí de cada município. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode se posicionar se eu não estiver sendo claro. Por exemplo, aqui também, existência de convênio da prefeitura com a Emater. Aí, o representante aqui hoje presente, caso ele escolha essa variável como de relevância, ela terá que comprovar se existe essa variável na microbacia ou não. Então, desses 8 critérios aqui desse eixo, socioeconomia, esses 2 aqui, existência de associação de produtores rurais e existência de convênios da prefeitura com a Emater. Então, essas 2 documentações, os representantes terão que apresentar para somar pontos. No eixo de governança territorial, nós temos a existência de lei municipal que regulamente o pagamento por serviços ambientais. Essa variável também que o representante pode escolher como importante ou não tão importante em relação às outras. Por quê? Em uma bacia que esteja em uma condição de extrema vulnerabilidade ambiental, a existência de uma lei municipal que regulamente o pagamento por serviços ambientais, ela já coloca aquela bacia hidrográfica numa condição de muito mais avanço em termos de questões ambientais do que uma que não tem essa lei de regulamentação aqui. Isso aqui é um passo à frente. Um plano de manejo também na bacia hidrográfica representa um passo à frente. Quer dizer que, para existir um plano de manejo, aquela bacia já passou por todo um diagnóstico, todo um estudo que apontou apontou as diretrizes a serem executadas. Então, isso depende do que o representante venha considerar. Deixa eu ver aqui. Tem outros aqui, mas não vou citar todo. Pelo menos 70% em termos de território da propriedade da microbacia estão cadastradas no CAR. Também é um outro parâmetro que coloca a bacia numa posição mais à frente em relação a outra que não tem nenhuma ação ambiental ainda, governamental, implantada. Porque quando o produtor ele está com registro no CAR, isso quer dizer que as atividades que ele desenvolve dentro da microbacia, elas estão respeitando ali o que estabelece o Código Florestal, estão respeitando as normas ambientais.
A existência de outorgas superficiais obtidas para fim de abastecimento público na bacia. Então, tem essa questão de que algumas bacias, a maior parte delas está ocupada por irrigação, e o impacto realmente ele é grande, em questão de uso de agrotóxico, a recarga dos aquíferos, vai ter que desmatar, então tem essas questões aí. Composição e associação de usuários de água legalmente constituída. Aqui também tem um aqui, os representantes aqui presentes terão que apresentar essa documentação. Esse aqui também, 2, 3, 4 itens, 5 itens, na verdade. Então, desse eixo governança territorial, temos 8 variáveis, das quais, se não me engano, 4 itens, os representantes terão 5, na verdade, aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 itens, caso ele venha escolher como prioritário, eles terão que apresentar a documentação para somar pontos. Sival, só um minuto. Oi. O Flávio fez uma pergunta aqui, perguntando, ele quer que seja esclarecido o que é uma comunidade tradicional, que a gente pede que tudo bem. o critérios trata disso, né, da socioeconomia. Certo. Uma comunidade tradicional, por exemplo, quilombolas. Quilombolas é uma comunidade tradicional. Se não me engano, a indígena também entra dentro de uma comunidade tradicional. Então, existe uma legislação específica que garante aquelas comunidades um direito de uso, um direito histórico sobre aquele território. Então, nós temos no Brasil muitos conflitos relacionados à existência aí de, digamos, um jogo de interesse que ameaça o território dessas comunidades tradicionais. Por exemplo, as indígenas, muito mais na região do norte do Brasil. A ameaça de invasão por o processo de grilagem, madeireiros. Então, muitas dessas regiões, elas não têm ainda uma legislação que garanta o direito histórico daquela comunidade sobre aquele território. Então, elas têm uma legislação específica que assegura a ela o direito sobre aquelas terras. E muitas vezes essa regulamentação não está tão clara. E mesmo que esteja, faz com que a condição daquela bacia hidrográfica, ela requeira, de certa forma, um maior cuidado para respeitar o saber fazer daquelas comunidades, para que a sua história não se apague. Então, existe muita questão ali envolvida com relação a essa lida daquelas comunidades com a terra. Muitas vezes existe florestas que servem para a retirada de plantas medicinais, né, a medicina popular. Então, existem muitas questões aí envolvidas. Espero que eu possa ter esclarecido. Ele escreveu aqui, Sival, acho que você não está vendo o chat, né? Mas ele perguntou se o distrito seria considerado uma comunidade tradicional e que os indígenas estão presentes apenas em Itapecerica e em Martinho Campos, na Bacia do Pará. Se o distrito seria considerado? Isso. Não, veja só, se a microbacia selecionada estiver dentro do distrito, o foco é analisar se dentro da microbacia apresentada por vocês existe essa comunidade tradicional. Deixa eu ver se isso mesmo é. Exatamente, eu posso voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver se está falando da microbacia no município, mas é da microbacia. Vou só complementar aqui também que não necessariamente esse critério vai ser um dos critérios selecionados. Então, é para isso que a gente está fazendo essa votação aqui. Hoje vocês vão interagir e votar em quais critérios vão ser selecionados. Então, pode ser que esse nem seja um dos critérios selecionados para esse grupo. E é justamente para isso, para não beneficiar algum município ou não. A gente está deixando vocês escolherem quais vão ser os critérios, que vão ser os que vão ser utilizados para a priorização dessas bacias do grupo. Reforçando indo ao encontro um pouco do que Flávia colocou, a ênfase aqui está sendo sempre dada na liberdade, no poder de escolha dos representantes dos municípios, porque são eles que vivem o local, são eles que conhecem a realidade. Então, a escolha, ela foge da intenção de ser tecnicista. Então, a escolha ela é popular. Então, vocês aqui conhecem o município. Geralmente, esse tipo de análise, ele é feito também, ele poderia ter sido feito de forma técnica através de uma análise espacial, conhecida como álgebra de mapas, onde uma pessoa, um especialista de cada área, ele julgaria, na verdade, o grau de importância de cada uma dessas variáveis. Ele diria, esse aqui
vale 4, esse aqui vale 5. E depois essas variáveis passariam por uma álgebra de mapa, mas em função de priorizar aqui essa escolha democrática, vocês é que vão apontar o que é prioridade. Então, já discutimos aqui a questão do eixo territorial e vamos para o eixo hidrológico. A predominância de área contendo solos de elevada capacidade de infiltração e armazenamento de água. Então, tem essa questão do solo. Alguns solos são mais arenosos, alguns solos são mais argilosos, o que favorece, os argilosos favorecem a retenção de água, os arenosos favorecem esse processo de infiltração, outros têm um potencial maior para a agricultura. Então, conhecendo um pouco as características do solo, o representante pode considerar importante ou não. A declividade média da bacia, se eu tenho uma bacia hidrográfica que ela é extremamente acidentada, digamos que eu vou ter que respeitar ali o que estabelece o Código Florestal, que um percentual dessas áreas muito íngremes, elas não podem ser exploradas, elas precisam ser preservadas, porque o processo erosivo eles tende a se identificar nessas áreas mais de declive mais acentuado. Então, a questão do relevo também tem importância. A microbacia cuja vazão específica seja inferior à vazão específica média. Esses critérios que não tem todos eu terei que verificar se existe ou não, caso o representante possa escolher. Outros parâmetros técnicos aqui, deixa eu destacar o importante aqui. A questão da microbacia que apresenta aqui um alto grau de erodibilidade dos solos. Então, isso compromete bastante o canal dos rios, que podem ser erodidos, assoreados, a questão da lavagem dos solos férteis. Então, é um fator extremamente importante ambiental. A questão do volume otorgado também. A microbacia que não dispõe de regularização de vazão com outorga de direito de uso. Aí existe uma questão de conflito, isso pode acentuar os conflitos. Até hoje nós temos boa parte do território brasileiro ainda, eu acredito que a maioria, que não tem essa questão regularizada ainda. As pessoas cavam poços, extraem água para a agricultura e não tem aí uma fiscalização, controle do quanto de água se retira. Isso vem comprometer a recarga do aquífero ali. A microbacia que tem em seu território corpos hídricos classificados como de classe especial ou classe 1. Então, é um outro fator, as classes de água, que varia aí, é analisada com base em parâmetros químicos presentes na água. Então, cria-se uma classe de água em função dessa qualidade que ela apresenta. Esse foi o terceiro eixo, e o último eixo é o eixo biótico. A presença de alguma unidade de conservação. Isso vai ao encontro um pouco daquilo que eu já tinha colocado no início. Essa bacia, se ela existe uma unidade de conservação, já é um passo à frente. Então, é um item importante. Já existem ali ações governamentais que trazendo medidas que visem a preservação desse ecossistema. A densidade de cobertura vegetal nativa também é importante. Inferior à densidade de cobertura vegetal na bacia do Pará como um todo, a inserção parcial ou total da bacia em área considerada prioritária para a conservação. Então, se ela tem uma área total ou até mesmo parcial que é considerada prioritária para a conservação, existe ali muitos fatores de ordem socioambiental que as colocam naquela condição. Existe uma condição de fragilidade ali já bem acentuada. E destacar mais uns dois aqui, a presença de trechos de rios considerados como de preservação permanente também é importante, a existência de áreas embargadas por autoridades de fiscalização e controle ambiental, a existência de um viveiro florestal, aí vocês terão que comprovar, aqui através de uma documentação, assim como também com a existência de curso de água cientificamente considerado berçário de produção pesqueira. Tem um outro aqui que vocês terão também que comprovar, que é a existência de viveiro florestal público operante no município, caso esses critérios sejam selecionados. É isso que eu estou destacando, como o Flávio já tinha colocado. E o município inserido na microbacia contém um número de espécies catalogadas superior à média do estado. Então, tem critérios aqui que vão ser selecionados apenas dentro do polígono da microbacia, mas tem outros critérios que terão que ser verificados se existe no município. E, para finalizar essa observação final aqui,
O somatório dos pontos, a escolha da microbacia vai ser pautada nesse ranking aí hierárquico de pontuação. Ela pode atingir 16 pontos. Quem atingir mais será considerada prioritária, mas caso ocorra empate, será considerada prioridade de investimento a microbacia em que a relação vazão superficial otorgada e cadastrada por disponibilidade hídrica for maior. Então, é preciso fazer consulta. Eu irei fazer consulta a um banco de dados geográfico, uma plataforma de geosserviços do Comitê do São Francisco e do Pará, da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, para verificar se existe na microbacia ou no município os critérios que sairão daqui hoje escolhidos. E aí eu finalizo aqui essa apresentação, essa demonstração desses critérios dos pontos que foram escolhidos, e a gente parte agora para a tabela aqui, onde a gente vai convidar cada representante de município para fazer a votação daquilo que ele considera prioridade. Se não entenderam, eu posso explicar mais detalhadamente. Mas ficou claro, né, gente? Vou finalizar aqui a apresentação e a gente vai para a tabela de Excel agora convidar cada representante para votar no critério considerado por ele mais relevante. Alguém quer algum esclarecimento adicional de algum dos critérios? Quer fazer algum comentário? Se quiserem, fiquem à vontade, antes da gente começar as votações. Gente, só ressaltando mais uma vez, olha, temos aqui todos os municípios que representam o médio, o Pará, em vermelho foram aqueles municípios que não se posicionaram quanto ao interesse. Então, por exemplo, Formiga e Santo Antônio do Monte não compareceram. 11 municípios, 2 não compareceram. Então, nós temos aqui 9 municípios com manifestação de interesse. Então, eu convido aqui, vamos pegar aqui nessa ordem mesmo, né? Ele vai dizer sim ou não. Por exemplo, se ele considerar que esse item é prioritário dentro da microbacia. Por exemplo, Araújos, Diuli, a senhora Diuli Nunes está presente? Pode abrir o áudio. A Julie disse que está com problemas no áudio. Aí eu vou falando aqui a resposta dela, Sival. Pronto, eu vou tentar aumentar aqui para que ela possa visualizar melhor. E aí, estou diminuindo. Aqui, eu tenho, nesse eixo socioeconomia, 8 variáveis. Deixa eu ver, vou botar aqui. Dá para ver tudo, Flávia? Me diga aí, por gentileza. Dá sim. Pronto, olha aqui, ó. A Julie, ela vai responder se ela considera que o baixo índice de desenvolvimento humano no município de localização da microbacia é relevante ou não. Então, ela vai dizer sim ou não. Eu vou marcar aqui. E depois eu passo para o próximo eixo. O que eu recomendaria é que, enquanto a Julie também está avaliando aí, os outros participantes também já vão dando uma olhada e vão escolhendo. Porque eu observo que nesse início da votação demora um pouquinho, porque ela está aí olhando pela primeira vez e vai demorar um pouquinho para escolher. Mas quando chegar no segundo diante, todo mundo já escolheu praticamente, já tem uma prévia do que deseja votar. Alguém colocou aqui um comentário, eu não sei de qual município que é, o nome está apenas Sistema Municipal de Meio Ambiente. Aí, se a pessoa quiser abrir o microfone para falar... de Carmo do Cajuru, que está com dificuldades para votar agora, porque ainda não tem todas as informações. Mas, não sei se ficou claro para todos, mas esse momento aqui, a gente não tem que ter, vocês não têm que saber se a sua microbacia atende ou não a esses critérios, não. A gente está apenas votando em quais critérios que vão ser aplicados nesse processo de hierarquização. Sim. Então, vocês têm apenas que indicar quais que vocês consideram ser mais relevantes ou não. Não necessariamente
não tem que saber se a sua microbacia ou se o seu município vai atender ou não, não. É só para a gente saber quais vão ser os critérios que a gente vai aplicar para esse grupo de municípios e fazer a hierarquização daquelas microbacias. E essa verificação de atendimento ou não dos critérios, a gente vai fazer com base em dados secundários de fontes oficiais. E como o Sival disse, algumas das informações a gente vai solicitar de vocês para enviarem para a gente até daqui uma semana. Então, nesse momento, vocês não têm que saber previamente se a microbacia ou o município atende a esses critérios, não. É só uma indicação de quais vão ser os 16 critérios aplicados a esse grupo. Ficou claro? Karina também falou a mesma coisa, que eles ainda não têm essas informações em mão. Então, é isso, a gente nesse momento não precisa ter essas informações em mão, não. Inclusive, esse é um dos objetivos da contratação do Sival, que é para fazer essa busca das informações em fontes, em dados secundários, em bases cartográficas, ele vai fazer essa verificação e aplicar a cada uma daquelas microbacias que foram indicadas por vocês. Só esses critérios aqui com o índice 1, como o Sival disse, é que a gente vai pedir alguma documentação comprovatória do município. Então, tá entendido? Julie, Jéssica, Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru, quem que tá aqui representando? Deixa eu ver. É Jéssica, né? Jéssica Lana. Uhum. Aí, às vezes, aí, por exemplo, agora Araújos, né, que seria Sim. a primeira, que é a Julie. Aí, se você achar mais fácil, Julie, só indicar, assim, por exemplo, para a socioeconomia, você tem que escolher 4 desses 8 critérios. Aí, se você quiser falar com a gente, o segundo, o quarto, o quinto e o sétimo, por exemplo, aí a gente já marca aqui. Do jeito que achar mais fácil. E assim vai ser feito para cada um dos representantes aqui presentes, e a gente depois vai somar quais são os critérios que tiveram mais votos. Enquanto a Julie está escolhendo o que ela vai votar, os outros também já estão olhando para escolher, porque daqui para frente vai ser rapidinho. Quando chegar a vez do próximo, já escolheu, só é marcando, vai dizendo e a gente vai marcando. Temos 8 eixos, 8 variáveis aqui, você vai dizer se é o primeiro, se é o terceiro, se é o sexto, em diante. Então, a Julie, ela disse aqui, o 1, vou falando aqui. 1, pronto, vou botar 1, sim. 4. 3, 4 aqui. 6. 4, 5, 6. E 8. E para a socioeconomia. 8, pronto. Vamos para o próximo eixo, que é... Tá visível tudo aí? Deixa eu ver por aí. Governança territorial, tá visível sim. Pronto. Pronto. Aí ela vai olhar novamente e vai escolher 4 variáveis. O Flávio fez uma pergunta aqui, Flávio. Se você quiser abrir o microfone também, Flávio, se achar mais fácil. Mas vocês vão ter que ir indicando 4 critérios para cada um desses eixos, sendo o total de 16 critérios para cada município. Depois a gente vai considerar os 16 mais votados. Pode indicar só 2? Assim, a gente pede 4, né? Mas se você quiser indicar só 2, não tem problema, não. Aí cai a média. É interessante indicar os 4. Bom, isso eu acho que os outros não são interessantes. Ou são irrelevantes. De qualquer forma, vão ter que sair 4 desses 8. Não, lembrar que eu sou sempre muito sincero, tá? Eu falo mesmo o que eu estou pensando.
De qual eixo você está se Ué, referindo? não estava no primeiro? Eu achei que vocês iam pegar o primeiro e todo mundo sabia Não, do primeiro, já estava por dito. Não? enquanto vai ser para Araújos os 16. Então vamos esperar. Vamos lá. Vamos trabalhar. O que o senhor pode fazer é já ir passando o olho ali, aí já ir anotando alguns critérios que o senhor deseja voltar. O representante de Divinópolis chegou aqui também, né? Podia, por favor, colocar o seu nome aqui no chat para a gente controlar a presença. Aqui, Sival, a Julie respondeu com relação Pronto. a esse eixo. 1, Sim. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 7, 8. Esse aqui, deixa eu ver, tá deslocado? Não, tá certo, né? 8. Aqui. Ok, vamos para o próximo eixo. Tá vendo tudo aí? Tá, né? Pronto. Aqui é o eixo hidrológico. Os demais já podem ir anotando, se tiver um papel aí, né? Já fazer essa anotação para na hora que forem votar, já facilitar. Pronto, Sival, Sim. para esse eixo, 3, 4, 7 e 8. 7, 8. Ok, e o último eixo, biótico.
Ela mandou aqui, Sival. 2, Sim. 2, 5, 6 e 7. 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Isso. E 7. Pronto, agora daqui para frente, a Julie, ela cumpriu a missão dela. E obrigado, Julie. Vamos partir para o próximo município. Ela voltou no último eixo aqui, 4 itens. E aqui para frente é bem mais rápido, porque a maioria das pessoas que estão aí já observaram, já tem uma ideia do que vai votar. Então, eu convido aqui o representante do município de Carmo do Cajuru, a senhora Jéssica Lana, para que ela possa Olá, escolher bom os dia. critérios. Bom dia. Eu gostaria de rever o primeiro e o segundo, que eu não consegui classificar os 4, mas aí eu vou falando, tá bom? Tá, fica à vontade. Eu posso deixar aqui parado aqui, nem isso. Eu entendi que você disse que queria rever, mas Pode sim, eu só quero rever mais um. Vocês querem que eu falo ou digite? pode falar, pode falar. Falando é até mais fácil, assim. Sim. 5, 6 e 8. Então, Agora eu vou 2, ver 3, mais um. 4, 5, 5, 6 e 8. Ela tá faltando falar um, Clarice. Pode ser o 4. 4. Ok. Vamos para o próximo eixo de governança territorial. Aqui está. Isso eu vou demorar um pouquinho, porque eu só escolhi um até agora. Tá, Só tudo um bem. minuto. Eu só queria tirar uma dúvida, essa questão da lei que regulamenta, a nossa lei, ela está na Câmara de Vereadores, ela teria que já estar aprovada? Senão você não pode enviar a documentação. Caso esse critério venha selecionado, se ela não está aprovada, não vai poder enviar a documentação. É isso que eu entendo. Tá bom. Lembre-se que aqui você não tem que saber se existe ou não. É o que você considera relevante. Não é obrigado a saber se existe ou não, como a Flávia tinha colocado. É 2, 3, Do... 6 e 7. Porque já tinha marcado uns aqui. Tá, confirma se é isso mesmo. 2, 3 também? Isso. Tem 4 aqui, ó. Você marcou 2, 5, não, 6, 7 e 8. Ou mudou? Não. Tem uma a mais aqui, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Vou botar um não. Vamos, reconfirme aí, por gentileza. Não, Sival, esse daí é o de Araújos. Aí o... Ah, sim, eu tô mexendo na tabela errada, meu Deus. Pronto, eu vou puxar para cá para não ter erro, olha. Vamos voltar novamente. Pode repetir, por gentileza? Você... Primeiro, não foi isso que você falou? Foi o segundo e o terceiro, né? O 6º e o 7º. Não, o primeiro não. Primeiro não. Pronto, é segundo, aqui, Terceiro, terceiro, 6º, quarto, quinto, sexto e o 7º. e o sétimo. Ok. Pronto. E ali em Araújos, para governança, Sival, Sim. ficou o 1, 6, 7 e 8. O 3 não. 1, 6, 7, 8, né? 1, 6, 7, 8. 1, 6. Peraí. 6, 7, 8. Pronto, tá ok agora. Não.
Tem um sim a mais aí, ó. É só o primeiro. Esse aí tá. Foi um. Esse aqui não é isso? Esse daí não. E o próximo também não. Oh, desculpa aí. Pronto. Eu vou deslocar essas tabelas aqui para não confundir que eu estiver votando. As colunas, para não clicar no lugar errado. Pronto, vamos para o próximo eixo aqui, hidrológico, de Carmo do Cajuru. O representante escolher. Esse aí é o 2, 2, 5, 2, 3, 4, 5, 6 6 e 7. e o 7. Ok. Tá confirmado aqui 4 itens. Vamos para o último item, o biótico. Esse aí 2, 2, 3, 2, 3, 5 2, 3, 4, 5, e 8. E 8. Ok, obrigado, Jéssica, viu? Por nada. Cumpriu sua votação. Vamos passar ao próximo, salvar aqui. O próximo é Divinópolis. Convidar aqui o senhor Francisco de Faria para escolher 4 variáveis de cada eixo aqui. Parece que ele saiu, viu, Sival? Ele estava Então, aqui, mas saiu. A gente podia pular para o próximo, e se ele voltar aqui a tempo, né? Sim, vamos convidar aqui o representante de Igaratinga. Cadê? Vamos lá. O senhor Flávio Lucas. Flávio Lucas. Vamos lá. Ok. Podemos começar? Podemos. 5, 6, 7, 8 no primeiro. 5, 6, 7, 8. 5, parece 5 aqui. 6, 7, 8. Esses 4 primeiro, né? Últimos. Confirma aqui. 5, 6, 7, 8. Isso, vamos lá no próximo. 5, 6, 7, 8. Está confirmado. É o eixo, o próximo aqui, que é governança territorial. Posso dar uma sugestão? Pode. Entre na coluna B e C, coloca a numeração para amanhã, para o povo de amanhã, fica mais fácil para você. Entendi. Entre a coluna B e C do Sim, Excel, entendi. coloca a numeração, que aí você vai ser mais fácil para você fazer. Entendi. Territorial, 3, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vamos para o próximo eixo, que é hidrológico. 1, 3, 3, 6, 8. 3, 4, 5, 6, 8. Ok, vamos para o próximo, último eixo, biótico. 2, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 6 e 7, não é isso? 6 e 7. Ok, obrigado, senhor Flávio. Cumpriu sua votação aqui. Vamos convidar agora o representante de Itatiaio Sul, a senhora Samanta Cristina. Samanta está aqui presente? Eu acho que ela saiu também, viu, Sival? Pronto, vamos para o próximo. Vamos passar.
para convidar o representante de Pedra do Indaiá, a senhora Lidiane da Silva. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O primeiro eixo, 4, 6, 7 e 8. 4, 6, 7, 8, não é isso? Isso, correto. Vamos para o próximo eixo, governança territorial. 3, 5, 6 e 8. 3, 5, 6 6 e 8. e 8. Isso. Vamos para o próximo eixo, que é hidrológico. 1, 3, 4, 7. 3, 4 e 7. Isso. E o último eixo, 1, 2, 3, 6. 2, 3 E 6. e 6. Aqui. Aí, rapidinho, quando os próximos já anotaram, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigado. Lidiane. Perdigão, né? G. Ingrid, não foi? Oh, desculpa, eu troquei. Pedra do Indaiá, senhora Lidiane. Pedra do Isso, O nome Pedra da do Indaiá. representante já tocando. Ok, obrigado. Vamos então convidar aqui, já quase terminando já, 9 municípios, agora pouquíssimos. Perdigão, a senhora G. Ingrid está presente? Sim. Ok. Vamos então à votação do eixo socioeconomia. Pode ser o 5, 6, o 7 e o 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, foi isso? 5, Isso. 6, 7, 8. 7, 8. Pode ser o segundo agora. Deixa eu confirmar que eu fiz certo, rapidinho, peraí. 5, 6, 7, 8, confirma? Isso. Eu errei um aqui, peraí, rapidinho. 5 é aqui, nessa sequência aqui. 5, 6, 7. Me ajuda aqui, Flávio, eu tô errando alguma coisa aqui, rapidinho, peraí. Tá correto, peraí. 5, 6, 7, 8. Agora sim, tá tudo ok. Botei o não aqui porque eu tinha marcado com sim. Pronto, vamos para o próximo eixo. Governança territorial. 4, 6, 7 e o 8. 4, 6, 7, 8. Ok, agora o último eixo. Está analisando, não é? Pode ser o 1, o 3, o 6 e o 8. 1, 3, 4, 5, 6 e 8, é isso? Isso. E o último eixo biótico. Pode ser o 2, 4. 2, 4. O 6 e o 7. 6 e 7. Ok, obrigado, Ingrid. Cumpriu sua votação. Obrigado mesmo. Vou chamar aqui, convidar aqui o representante de São Gonçalo do Pará. É o senhor Ronaldo Sérgio, está?
Ele mandou aqui no chat, Sival, vou te falar. Sim. Você quer falar, senhor Ronaldo? Ah, ele tá sem áudio. Eu vou falando aqui com você, Sival. Tá. Então, do meio socioeconômico. 1, 2, 1, 2, 4, 6. 4, 6. Ok. Governança territorial. 1, 1, 5, 2, 3, 4, 5. 6 e 8. Hidrológico. 1, 2, 7 e 8. 2, 7, 8. Ok. Falta um eixo aqui, uma variável, o eixo biótico. 2, 3, 2, 3, 6 e 7. 6 e 7. Ok, cumprimos aqui, obrigado. Esse aqui foi São Gonçalo, né, senhor Ronaldo, obrigado. Vamos lá, então, já finalizando aqui, é o último, né? Tem duas pessoas que não votaram no 2 municípios, mas a gente vai para esse aqui, que é São Sebastião do Oeste. Vou convidar aqui a senhora Daniela. Maria está presente? A Daniela não se encontra, porém, eu estou representando ela. Seu nome? Minha Karina, nome é Karina. vocês informaram por e-mail, né, Karina? Tá bom. Fica à vontade. Então, no primeiro eixo, vai ser o número 1, número 3, o 6 e o 8. 6 e 8. Isso. Ok, vamos para o eixo de governança territorial. Isso. Vai ser o número 4. 3, 1, 2, 3, 4. O 5, 6. 5 e 6. E 8. E 8. Isso. Vamos para o eixo de Número 3. hidrológico. 3. Isso, vai ser o 1. 1. Isso. O 4, 5. 4, 5 E 8. e 8. Isso. No biótico, vai ser o número 2, o número 4, o 7 e o 8. Ok, obrigada. Aqui a Daniela, não é? Obrigado. Karina. Porque veio representando, foi, desculpa. Karina, muito obrigado. Por nada, bom dia. Bom dia. Viu? Agora, Flávia, Flávia e demais participantes aqui, nós temos pessoas que não votaram, né? O que a gente vai fazer? Vai proceder com um monte, né? São Gonçalo do Pará. Divinópolis, né? Divinópolis e Itatiaia-Sul não votaram. Vocês estão aqui presentes? Deixa eu conferir aqui. Esse Divinópolis está aí. Itatiaia-Sul ou Samanta? Itatiaia-Sul é Samanta. Não está aí, né? Não está aqui. E Francisco Divinópolis. Também não. A Jéssica levantou a mão aqui. Fica à vontade. Então, Jéssica. Eu acho que eu levantei sem querer. Tudo bem. Divinópolis, não. Tô aqui não. Então, Flávia. E Flávio também levantou a mão. Só a título de curiosidade para todos aí, ó, a bacia que São Sebastião do Oeste escolheu, a bacia de São Pedro, o primeiro projeto que o CBH Pará fez com dinheiro do PNUMA
foi lá. Então, lá foi a primeira vez que cercou o nascente, foi a primeira vez que fez cacimba, barraginha, a primeira vez que fez sistema do produtor rural participar e fazer as coisas. Só para vocês terem noção, isso foi no ano de 2000, 2001. Entendi. E o senhor acha que houve progresso de lá para cá? Os resultados estão satisfatórios? Só um minutinho. No plano da bacia foi feita uma verificação, quando foi feito o plano da bacia, foi feita a verificação da quantidade de água que tem no Rio São Pedro. O Ribeirão São Pedro tem medições do IGAM de qualidade de água. E o volume lá. Ele tem um problema de granja e problema de agricultura. Aí mostrou que era o problema que existia, as soluções que tinha de fazer. A recepção, a receptividade da população lá é interessante para esse tipo de coisa. Que bom. Coisa que eu falei, tá? Estou defendendo um com o outro aqui, mas é porque essa é uma realidade. Sim. Mesma coisa acontece. Muito obrigada, Flávia. Então, Flávia, você vai convidar agora os membros, né, Flávia, para votar aqueles que não votaram, para ver o critério de desempate, não é? Aqui nós temos 2, 3, 2, 5. Eu estou falando aqui com o microfone desligado. Ah. Mas eu acabei de verificar aqui que esses 2 municípios que não votaram, pelo visto, não apareceram aqui até o momento. Então, a gente verifica se houve empate, se tiver acontecido empate, aí a gente chama os membros da CTPP para desempatar. Sim. Então, vamos lá, no primeiro eixo aqui, primeiro eixo de socioeconomia, nós temos esse panorama aqui. 2, 1... tiveram 3 com a pontuação 3, né? Pelo que eu vi. Então, por enquanto, já foram selecionados o 6 e o 8, né? Deixa eu ver, 6 e o 8, peraí, vou marcar aqui. E o 4. Vou botar o X aqui, 6. Esse 4 aqui, não é isso? Uhum. Esse também aqui, o 7, não é isso? Isso. 6. Faltando 1. Qual é o outro? É o... Peraí. Tem equipe de desempate, não é, Flávio? Aqui, então. Isso. Eu tô também marcando aqui na minha planilha. Aí eu coloquei uns campos aqui para CTPP. Só verificar se estão presentes o Breno. O Breno está aqui presente. E a Luciana e a Jordana. Estou aqui sim, viu? Ah, então tá bom. Jordane presente. Luciana presente. Então, Sivaldo, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que aí a gente... Sim. Vou tirar a minha aqui, então, tá bom? Tá bom. Depois a gente volta. Tirar o comportamento aqui. Cadê o que não apareceu aqui? Deixa, Sival, só mantém sua tela aí, só um minutinho, pra gente só fazer a conferência. Eu tinha parado. Você compartilha, por favor, Sival, de novo. Só para verificar se o seu está idêntico ao meu, sabe? Já compartilhei aqui, espera aparecer aí. Olha, para o eixo de socioeconomia. Então, a gente teve esse empate no 1. Os que ficaram com 3 foram o 1. O 3, sim. O 5. E o 7. E o 7. Agora, para o eixo de governança territorial. A gente teve como
como os mais votados, o 6, que ficou com 7 pontos. Eu já vou marcar aqui. O 8, que ficou com 6 pontos. O 6, com 4 pontos. E nesse caso também a gente teve empate no 3 e no 5, é isso mesmo? Sim, por exemplo, esse aqui o 1, né? O 3 e o 5. Que ficaram com 3 pontos. Aí a gente vai precisar de desempate. Não, desculpe, não. Com 3 tem 2 com 2. Por exemplo, E 2 aqui com... é tá igualzinho, então. É. Agora, vamos ver o do eixo hidrológico. O eixo hidrológico. 2 com a pontuação 5, que foi o primeiro e o último. Aqui, né? 2 com pontuação 5, né? E depois nós temos 2 com a pontuação 4. É isso mesmo? Isso. Então, nesse caso, não vai precisar de desempate. E no último eixo, tem 1 com a pontuação 7. 2 com a pontuação 5. E temos 2 com a pontuação 3. Que é o segundo e o terceiro e o quarto. Terceiro e o quarto. Então, para esses eixos que tiveram empate, a gente vai pedir a votação dos... Cada um dos membros da CTPP vai votar em um desses critérios. Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Assim, vou tirar aqui, então. Tirar minha tela aqui. Pronto, Flávia. Vocês estão visualizando aí? A coluna de critérios tem que ampliar. O estreito tem que alargar. Aí, agora sim? Tá dando pra ver? Eu estou vendo. Agora, se aumentar a fonte um pouquinho, talvez, não sei como é que os outros estão vendo. Aí tá bom. Para mim, né? Eu espero que os outros estejam vendo. Se não tiver, gente, pode ficar à vontade. Estamos vendo sim. Eu, pelo menos, estou. Então, para esse primeiro eixo aqui, a gente faz vamos pedir qual desses 3 aqui, Breno? O primeiro, esses que estão aqui em amarelo, que é o primeiro. Esse aqui, baixo índice de desenvolvimento humano no município de localização da microbacia, ou existência de comunidade tradicional reconhecida pelas autoridades competentes na microbacia, ou o valor médio mensal pago pelo Bolsa Família no município onde a microbacia está inserida é superior à média do estado. Meu voto é no item 1, tá? Item 1, tá, joia. E você, Luciana? O meu voto é pela existência de comunidade tradicional reconhecidas pelas autoridades competentes na microbacia. Tá. E a Jordane? Meu voto é na 3. Na 5, desculpa. 5. Existente comunidade tradicional reconhecida. Então, nesse caso, a gente ficou com esse daqui venceu. Então, para esse eixo socioeconomia, os 4 critérios que vão ser aplicados nas microbacias desse grupo, do grupo B, vão ser esses daqui. O 4º, 5º, 6º e 8º. Aí ficou claro para todos? Agora, a mesma coisa, a gente vai ter que fazer o desempate desse... Deixa eu ver se eu consigo.
do eixo de governança, vocês estão conseguindo ver a tela toda? O eixo todo? Sim, agora sim. Só que tá aumentar um pouquinho. Tá dando para ver aí, gente? Então, os eixos que empataram foram esses daqui, o 3 e o 5. O 3 é existência de área de conflito pelo uso da água declarada na microbacia. E o 5 é a microbacia possui indicadores de sustentabilidade em agrossistemas, de suas propriedades conforme metodologia EPAMIG e EMATER. Aí, qual seria o seu voto, Breno? No quarto, né? No terceiro aí, né? Perdão. O terceiro, tá. Isso. E o seu voto, Luciana? É o mesmo, é a existência de área de conflito. E o da Jordane? Mesmo. O terceiro. Então, então os critérios selecionados para esse eixo de governança territorial ficaram esse terceiro, o sexto, sétimo e oitavo. O do eixo hidrológico não é necessário desempate. E agora para o eixo biótico. Os que empataram foram o critério inserção total ou parcialmente da microbacia em área considerada prioritária para conservação, ou existência de curso d'água cientificamente considerado como berçário de reprodução pesqueira na microbacia. O seu voto vai ser em qual, Breno? Meu voto é no quarto. Tá. Luciana? Desculpa, o meu também. O meu também é o quarto. Tá. E Jordane? Também. O quarto. Então, agora a gente tem esses 4 critérios aqui também. O segundo, o quarto, o sexto e o sétimo. Então, pessoal, aqui é só para ressaltar, né, como o Sival também disse, alguns dos critérios que foram selecionados aqui, por exemplo, nesse caso aqui da socioeconomia, vou só ressaltar eles aqui. A gente observa que 2 deles têm esse índice 1, tá vendo? Então, isso significa aqui que essa documentação precisa ser encaminhada em até 7 dias corridos pela prefeitura proponente. Aí, vamos ver aqui se teve mais algum caso desses. Aqui no eixo de governança, a gente tem um critério aqui também, que vai ser necessário envio de documentação. No eixo hidrológico, vamos ver, não. No eixo hidrológico, o Cival mesmo é que vai fazer essa consulta às fontes de dados secundários para verificar. E aqui no eixo biótico também tem um dos critérios, existente de curso d'água cientificamente considerado berçário de reprodução pesqueira na microbacia. E existência de viveiro florestal público operante no município. Então, esses critérios aqui que a gente... Deixa eu... Vou parar a apresentação aqui. Esses critérios que tem o índice lá, que a gente precisa da comprovação de uma documentação de vocês, eu vou mandar um e-mail hoje com a lista desses critérios e com esse resultado, né, que a gente teve aqui hoje, e a gente pede, então, que vocês enviem para a gente em até 7 dias corridos, então é daqui a uma semana. E agora, nos próximos dias, né, a gente vai aplicar esses critérios que foram selecionados aqui hoje, por vocês, às microbacias que vocês indicaram. Esse trabalho vai ser feito pelo Cival a partir de ferramentas de geoprocessamento, com base em consulta. Até eu vi aqui que o Flávio sugeriu, né, o plano, que ele disse que alguns critérios constam no plano de recursos hídricos da bacia, do Rio Pará. A gente vai fazer a consulta ao plano do São Francisco, a todos os documentos
pertinentes, né? Resoluções e dados secundários de monitoramento, e a partir dessa avaliação, a gente vai ter uma hierarquização, então, das microbacias indicadas por vocês. E o resultado dessa hierarquização, então, vai ser apresentado na segunda oficina, que vai acontecer no dia, deixa eu ver aqui o dia certinho, no dia 7 de julho, a gente vai realizar a segunda oficina para esse grupo B. Alguém ficou com alguma dúvida desse processo? Ou quer fazer algum comentário? Quer fazer algum comentário também, Sivalva? Não, para mim tá tudo ok. Gostaria de saber se minha colocação é a mesma sua. Tem alguma colocação que alguém queria fazer, que não ficou claro, a gente está aqui à disposição. No mais, agradeço a paciência de todos e a participação. Então, a gente já pode caminhar para o encerramento. Eu agradeço também a participação de todos, a presença e a participação, né, durante a votação e a interação aqui nesse processo, e também ao apoio dos membros da CTPP, que fizeram esse desempate dos critérios aqui, e a gente fica aqui à disposição. Se tiverem alguma dúvida também posteriormente, podem enviar e-mail lá para a gente com relação a essa documentação que tem que ser entregue também, a gente podem ligar ou então mandar e-mail lá para o e-mail do programa, que a gente está aqui à disposição, tá bom? É isso, a Flávia ela vai enviar para vocês os critérios escolhidos em cada eixo, e aí vocês vão observar lá onde tem o 1, é o que vocês vão precisar enviar a documentação. O restante eu mesmo vou fazer a verificação, se existe ou não ali naquela microbacia. E aí a pontuação para cada item atendido vai sendo pontuado um ponto para cada item atendido, para cada variável. Isso, cada critério tem o mesmo peso. Uhum. Não sei se isso ficou claro, mas cada um tem o peso 1, então cada microbacia vai receber a pontuação de 1 a 16. Então é isso. A gente agradece a presença de todos e podemos encerrar. Ok, obrigado. Excelente reunião. Parabéns a todos, pessoal. Até mais. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Depois você envia essa planilha para mim, viu, Flávia? Sim, pode A gente enviar. tá se falando aí. Tchau, tchau. Tá, joia. Até logo. É.